Agora nós vamos estudar um pouco de desenho básico. Aqui a nossa missão é compreender e decodificar o mundo a partir das linhas básicas que estão presentes em todas as formas. Aqui a gente pode ver, a gente observa um pouco esse desenho, certo? A gente consegue ver que ele tem uma construção anatômica que poderia ser um pouco mais complicada. Mas a partir da observação um pouco dele, a gente consegue já perceber formas básicas, como as pernas dele formam 2 triângulos, certo? Então já existem essas formas básicas aqui. Temos então que os braços dele formam retângulos, 2 retângulos que se encontram divididos em 2 partes. A mão também é um retângulo com uma ponta. Os pés são outros retângulos. Então a gente vai decodificando a imagem, encontrando aonde se encaixam esses triângulos, né? E observando como que a gente pode desconstruir essa imagem em formas básicas. Então a gente vai encontrando retângulos e triângulos, retângulos, triângulos, quadrados. E assim vamos identificando e construindo o nosso desenho a partir dessas formas básicas. Então agora a gente vai fazer um desenho de observação baseado nessas formas bases. Primeiro a gente vai começar pelas pernas, né? Primeiro alinhando aqui, encontrando onde que estão com os elementos. Então a gente vai explorando até encontrar onde eles estão. Então comecei aqui pela mão, fazendo um retângulo, alinhando os retângulos, mas aqui nessa primeira parte a gente não precisa fazer algo muito perfeito, a gente está encontrando o lugar das coisas, decodificando a imagem primeiro, né? E agora ajustando da nossa cópia aonde que estão cada um desses elementos. Então, a gente faz essas linhas, né? Isso é apenas um exercício de visualização. Temos aqui um retângulo, um triângulo, quer dizer, então a gente vai, né, criando esse desenho a partir dessas formas básicas, encontrando onde cada linha começa e onde ela termina. Existe a base do tronco é um grande retângulo, e aí a gente sabe que a perna começa um pouquinho abaixo. Aqui a gente consegue ver com clareza. Já fazer o segundo triângulo das pernas, então a gente vê que entre as 2 pernas existe um outro triângulo. Isso também facilita a gente encontrar onde está o início e o final da outra perna. Também é importante observar onde que termina a folha, estar sempre atento ao limite da nossa composição, assim a gente consegue criar formas mais parecidas, né? A gente consegue manter a proporção desse desenho. Então é sempre bom observar de longe e ir construindo. É um rascunho, então ele não vai estar perfeito na proporção, mas a gente vai buscando aqui encontrar o lugar das coisas. Primeiro numa forma menos perfeita, apenas para a gente entender aonde que está cada elemento. Bom, aqui nós já temos então essa forma básica do corpo desse personagem. Acredito que aqui já tá bom pra gente conseguir entender, né, como que a gente consegue construir esse desenho a partir das formas básicas. Vamos ao seguinte exemplo. Aqui temos um perfil de um personagem. Então a gente pode começar buscando encontrar o lugar dele dentro desse espaço limitado que é do mesmo tamanho da foto original. Então a gente vai aqui primeiro começando, fazendo esse triângulo, identificando o ângulo do pescoço dele, depois a gente vai identificando outros ângulos, outros espaços dentro desse corpo, entre triângulos, quadrados, sempre buscando as formas geométricas básicas para criar
a nossa construção. Aqui eu fiz esse triângulo e percebi que o ângulo dele estava muito acentuado, que na foto original o ângulo não era assim tão grande, então eu apaguei, refiz. O exercício de rascunho é muito um processo de apagar, fazer, refazer, fazer e refazer, até você conseguir realmente encontrar o lugar das coisas e fazer com que o desenho fique mais proporcional. Isso é feito a partir desse exercício de fazer e desfazer até conseguir encontrar. É muito importante no momento que a gente estiver construindo o nosso esboço, ter a mão leve, solta e deixar que essas linhas escapem dentro da contenção do que seria perfeito. Esse aqui é um momento de exploração, então é interessante ir moldando sem buscar inicialmente a perfeição de cada uma dessas formas e deixando que o próprio desenho vá encontrando a sua proporção ideal. Sempre colocando também o nosso estilo pessoal de desenho, porque a gente não está buscando criar cópias, mas sim usando essas referências de modelo para criar realmente esses desenhos que são únicos, baseados no nosso próprio estilo pessoal. Como qualquer coisa que a gente se propõe a fazer e aprender, o desenho também é um exercício de repetição. Assim, quanto mais a gente for fazendo, mais fácil a gente vai identificando essas formas básicas e conseguindo construir nossos desenhos com maior proporção. Sempre vai ficando mais fácil conforme a gente vai fazendo, por realmente a gente treinar o nosso olhar para encontrar essas formas e simplificar o mundo. Então, é um bom exercício de fazer tanto na prática, desenhando, usando esses exemplos de imagens que você busca no Google ou no Pinterest. Tem muitos exemplos de modelos, ou enfim, tanto uma construção de arquitetura e paisagem, quanto um objeto sobre uma mesa ou uma pessoa. Todas as coisas elas podem ser desconstruídas em formas básicas. Então é interessante a gente estar sempre treinando o nosso olhar. Isso vai facilitar depois quando a gente estiver construindo os nossos próprios projetos.
Agora eu já comecei a trazer mais detalhes para esse desenho, para a gente conseguir observar realmente como a gente pode ir a partir das formas básicas e construindo um desenho mais detalhado. Então tudo se inicia a partir da decodificação das formas básicas. Qualquer coisa que você quiser construir, qualquer projeto pode ser simplificado nessas formas, e a partir disso você vai encontrando já o lugar ideal de cada coisa e conseguindo construir o seu projeto de maneira mais proporcional. Bom, aqui agora esse desenho, esse esboço, eu acredito que ele já está melhor finalizado. Vocês conseguiram perceber como que a gente conseguiu ir adicionando detalhes, tudo isso a partir desse estudo inicial das formas. Então agora um segundo trabalho seria colocar um pouco de opacidade nessa imagem e aí trabalhar ela mais detalhada, né? Fazendo esse trabalho de esculpir o desenho, tirando aquilo que não serve, encontrando uma linha mais perfeita. Então, às vezes, para a gente conseguir chegar no desenho final, é importante passar pelo processo algumas vezes de aprimoramento desse desenho. Primeiro a construção das formas, depois a gente vai adicionando mais detalhes, encontrando realmente onde que está cada elemento, e aí depois mais uma vez a gente refaz o desenho. Às vezes é necessário fazer entre 3 a 4 vezes o mesmo projeto até a gente realmente chegar na forma mais refinada dele, que se iniciou no estudo das formas.